Até que ponto sua operação logística está limitada pelo Excel? E o que você poderia conquistar com TBS e torre de controle para ser mais eficiente e produtivo? Descubra aqui na Prosa com Bertalha como essas tecnologias podem revolucionar a gestão logística. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje, aqui na Prosa com Bertalha. Além das planilhas, TMS e torre de controle, redefinindo a gestão logística. Com o TMS, torre de controle, a logística vai além das limitações das planilhas. Essas ferramentas integram dados em tempo real, simplificam o gerenciamento de rotas e trazem visibilidade completa das operações. A centralização de informações permite decisões rápidas e precisas, otimizando custos e melhorando o desempenho no atendimento ao cliente. Ao adotar TMS, torre de controle, empresas fortalecem a operação logística, ganhando mais eficiência e capacidade de adaptação em um mercado cada vez mais competitivo. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de receber aqui na Prosa com Bertalha a Maíra Caetano, ela que é gerente de torre de controle e suprimentos logísticos na Silvamo, Brasil. Com 15 anos de experiência em comércio exterior, passou por empresas como Andritz, Hydro, Daxer e UPS, focando em negociações logísticas complexas, KPIs e dashboards estratégicos, além de liderar operações de importação e exportação. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui hoje na Prosa com Bertalha. A Maíra trazendo todo o seu conhecimento e experiência para conversar conosco. Maíra, seja muito bem-vinda à Prosa com Bertalha. Obrigada, Betagla. É um prazer estar aqui para poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Bacana, feliz da vida. Vamos agradecer o Elcio, né? O Elcio que esteve lá É, no evento da então, Isabel Carial e trouxe a Maíra aqui para nós, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema fantástico. E vamos lembrar as pessoas, ô Maíra, para que eles se inscrevam no canal, né? Assiste a Maíra, mas tem muito mais prosa, né? Nós temos mais de 1.000 prosas lá no nosso canal, 1.000 vídeos, né? Nós temos prosas gravadas, lives, uma série de coisas que nós colocamos lá e sempre os temas estão conectados com o mundo corporativo. Então, nós falamos de logística, supply chain, planejamento, sustentabilidade, liderança, muita coisa. Tem compras também. A gente fala de compras, tecnologia, né? Inteligência artificial tem sido o assunto do momento. E se você tiver afim, tira um print de tela aí e coloca lá no LinkedIn, marque aí a Maíra, marque o Paulo Bertalha, vai ser uma satisfação. Maíra, por que que você está trazendo esse tema para a gente? Contextualiza um pouquinho. bom, acho que hoje a logística por si só é um desafio, né? Seja ela menor, seja ela maior aí da indústria, ela é um desafio para todos, né? Aqui no Brasil. Eu acho que ela tem se tornado cada vez mais complexa. Antigamente, quando a gente pega aí há uns 10 anos atrás, por exemplo, falar especificamente da exportação aí ou da importação, né? Do mercado marítimo, ele não era tão sensível como ele é hoje. Às vezes crises ou problemas aí geopolíticos que aconteciam no mundo, eles não afetavam a cadeia como um todo, né? Em 2009, 2015, nós tivemos crises aí, principalmente nos Estados Unidos, aumentos de demanda, mas foram pontuais lá. E a gente viu que ano após ano, né, principalmente aí nos últimos 10, 15 anos, o mercado marítimo especificamente ele mudou bastante, né? Então, a gente teve aí uma diminuição da quantidade de armadores no mercado, tiveram fusões, aquisições, armadores aí que faliram. Isso trouxe uma dinâmica diferente que as indústrias hoje tentam aprender como gerenciar, né? Hoje é muita novidade no mercado marítimo, né? E como a gente tem menos opções, a gente tem menos concorrências no mercado que ele não é regulado, isso traz desafios por si só logísticos muito complexos, né? E quando a gente vai para o mercado interno aqui do Brasil, a gente também tem os desafios locais e quando a gente fala do Brasil, principalmente de custo, né? Então a gente teve aí a lei, agora a DI, que foi promulgada no finalzinho do ano passado, trouxe aí uma outra dinâmica de mercado, de estadia. Então, cada vez mais as empresas elas
precisam entender os detalhes, né, as vírgulas ali das suas operações, para que elas se tornem mais competitivas perante a concorrência, fazendo uma logística aí equilibrada. Não adianta também pagar mais barato, sendo que a qualidade é ruim, né? Aí a gente penaliza ali o atendimento ao cliente. Então, hoje, quando a gente olha para a logística em si, né, tanto a gestão dela quanto os custos, a gente precisa ter um equilíbrio. E a gente pega aí do mercado interno, por exemplo, né, o custo de estadia, o custo de detention na exportação ou o custo de demurrage na importação, eles são grandes ofensores das margens, né, de lucro. Para as indústrias de grande porte, que é a indústria que eu trabalho aqui, é uma mistura, ela mistura uma série de variáveis que a gente precisa saber como gerenciar. Então, a gente pega, por exemplo, datas de produção, data dos navios, capacidade de carregamento ali de fábrica e de site externo, a gente tem share de negociação, de bid, o atendimento ao cliente. Então, um sistema como o TMS, um sistema robusto como o TMS, ele é indispensável nessa gestão aí de toda essa cadeia logística. E fantástico, legal demais a introdução que a Maíra fez aqui para gente, uma contribuição muito legal, realmente. Maíra, falando um pouquinho sobre tecnologia, que é o grande foco nosso aqui, logicamente processos, estratégias e tecnologias, eu queria trazer um ponto aqui que, aliás, é a pergunta do próprio Elcio, né? Quais são as limitações do Excel na gestão logística? E por que migrar para o TMS e torre de controle pode ser uma escolha mais eficiente, Maíra? Bom, o Excel, ele por si só é uma excelente ferramenta, né? Eu acho que hoje a grande maioria das pessoas do mundo corporativo usam o Excel. É uma ferramenta de gestão do dia a dia e ele com certeza facilita muito, né? Quando a gente olha para a fórmula, quando a gente olha para a tabela dinâmica, quando a gente coloca uma macro ali dentro, ele facilita muito essas visões que são necessárias para uma boa gestão da rotina. Porém, a gente está cada vez num mundo mais complexo, né? A gente tem cada vez mais dados, a gente tem cada vez mais alterações nesses dados. Então, hoje, quando a gente pega o mercado marítimo, eu tenho constantes atrasos, né? Hoje, eu estou mais familiarizada aqui com o Porto de Santos, né? A empresa que eu trabalho exporta pelo Porto de Santos, e a gente tem aí grandes atrasos, grandes antecipações de navios. Então, a gente pega um Excel que eu não tenho a informação, né? A qualidade do dado em tempo real, ele acaba se tornando uma ferramenta limitada. O Excel, ele é falho nessa missão, né? Quando a gente olha, se eu vou pegar ele para fazer uma análise estática, né? Que eu tenho aqueles dados, eu quero, eles não vão mudar, o Excel, ele é excelente. Agora, quando eu pego uma operação girando o tempo inteiro, né? Então, é como se o tempo inteiro eu tivesse que gerenciar isso interno e externamente. E o Excel, ele hoje, claro, se você tem um banco de dados linkado com ele, você pode ali fazer atualizações do banco de dados, mas ele não é uma ferramenta ali que a gente entende de monitoramento de operação, né? Quando a gente olha para essa parte de dia a dia mesmo de rotina. O TMS, ele vem para ajudar nessa gestão de forma online. Então, é como se eu tivesse o TMS como meu integrador de dados ali, com toda a parte por trás ali, né, que é construída, cada empresa tem a sua customização ali, né, a gente olha o TMS, tem grandes softwares aí no mercado, como Oracle, Blue Yonder, enfim, tem várias ferramentas de mercado, mas ele necessita de uma customização para a operação daquela indústria, né, então é como se toda a parte que eu fizesse manual no Excel, que eu precisasse ali fazer uma fórmula, fazer uma análise, o sistema já trouxesse isso pronto. E aí, acho que é legal aqui destacar que vamos quebrar, né? Pelo menos aqui no meu entendimento, que eu acho que foi algo muito legal aí dessa experiência, né? Dessa evolução que a gente teve aqui, né? De começar lá no Excel, de ir para uma torre de controle e agora TMS. Torre de controle, para nós aqui, foi muito mais processos, foi muito mais pessoas e estrutura, né? Então, nós passamos aqui por uma evolução, né? Então, antigamente, a gente não tinha, né, nem esse conceito de torre de controle, nem o TMS. E aí a gente acabou entendendo que a nossa primeira evolução seria pessoas e processos, que foi onde foi instaurado a torre de controle, né? Foi onde veio a torre de controle. E dentro da torre de controle existe o que a gente chama de monitoramento, né? Então, eu tenho as pessoas ali que fazem o dia a dia, que fazem a operação, e as pessoas que monitoram essa operação. E essa separação ela é muito importante, né? Porque quando a gente pega as pessoas que operam no dia a dia e colocam nelas a responsabilidade de também monitorar, você acaba perdendo ali a essência, que é fazer uma boa estratégia de operação, né? E aí o TMS ele vem para
ajudar em toda essa parte de monitoramento, em toda essa parte aí de gestão de torre de controle. Então, aqui o que a gente fez foram etapas, né? A torre de controle, ela não começou com o TMS. Então, a gente inicialmente começou com a torre de controle aqui, olhando para processo e para pessoas, e aqui o que a gente queria entender de estratégia para o negócio. A gente fez toda a maturidade desse processo com essas pessoas, ainda sem uma ferramenta robusta, ainda sem um sistema, né? Ainda se baseando no Excel e alguns outros sistemas aqui mais simples que a gente tem, para agora, depois de um ano dessa estrutura de torre de controle, partir para um TMS. Então, agora que a gente já está maduro no torre de controle, que a gente decidiu implementar um TMS. Então, existe uma trajetória, né? Existe uma evolução quando a gente fala nessa gestão da logística, e quanto mais complexa a operação, quanto mais dados você precisa gerenciar ali no dia a dia, e dados que mudam o tempo inteiro, o TMS ele se adequa de uma melhor forma ali na gestão do dia a dia. Maravilha, muito bom. E o Maíra, tem uma pergunta do meu amigo aqui, Aquiles, né? O Aquiles, que é o Papa, é o guru da Torre do Controle no Brasil, inclusive. Quais são os principais benefícios do uso do TMS, da Torre de Controle na logística moderna? Como é que você enxerga isso, Maíra? O TMS, ele é, vamos chamar, a cereja do bolo, né? Eu acho que inverter a ordem das coisas, né? Às vezes as empresas devem pensar, poxa, então eu já vou colocar um TMS na minha empresa, eu já vou partir aqui do Excel para o TMS. É, a gente precisa passar por essa maturidade desse processo. O TMS, ele vem para realmente automatizar as funções manuais que geralmente as equipes têm. Então, quando a gente olha uma operação, eu tenho ali a oferta de uma carga, né? Eu vou planejar uma carga, eu tenho ali a data que o cliente quer receber, a minha data de produção, e eu vou ofertar isso no mercado, né, para as minhas transportadoras ali que eu tenho na minha negociação. O TMS, ele ajuda nessa oferta, né? O TMS, eu tenho a parte do estudo de carga ali dentro que vai me ajudar a não ter um frete morto, que vai me ajudar a fazer uma melhor conjugação de carga, né? Um sistema pronto para isso. Só que antes disso, a gente precisa fazer a tarefa ali, a lição de casa, né? Então, o TMS, ele é a cereja do bolo, ele é o final, né? Tenho já os meus processos claros, tenho já a estrutura de pessoas, a estrutura de processos, a estrutura ali de departamento, e aí eu quero melhorar, eu quero automatizar funções. Então, o TMS, ele vem muito nessa automatização, e aí, claro, se você tem uma automatização das tarefas manuais, né, do que seria ali eu gastaria 15 minutos para fazer um estudo de carga, por exemplo, de uma forma manual. No TMS, em alguns segundos, eu tenho isso pronto. Então, isso me sobra muito mais tempo para olhar para a parte estratégica. Isso me sobra muito mais tempo para realmente entender a estratégia da minha operação, tomar decisões que daí nenhum sistema consegue fazer por nós, né? Então, eu automatizo, eu melhoro os dados que eu tenho, as informações que eu tenho em tempo real, e isso me permite eu ter uma operação muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais planejada, para eu conseguir ali, principalmente olhando para custo, ter um melhor resultado. Bacana, legal demais. O meu amigo Wesley Knight, lá de Curitiba, ele faz a seguinte pergunta aqui para você, o Maíra. De que forma o TMS contribui para a redução de custos operacionais e o aumento da eficiência? Bom, geralmente, né, pelo menos nas principais empresas aí que eu conheço, quando a gente pega uma operação logística que não tem um sistema por trás, né, eu não tenho uma sequência lógica das coisas, eu não tenho uma amarração das informações por trás disso, é muito difícil uma gestão de custos, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui empresas que não trabalham com janela de carregamento, né? No TMS você consegue, né, desenhar toda a tua operação logística ali, janela de carregamento, insight externo, insight interno, enfim. Quando você não tem uma janela, quando você não tem uma programação de carregamento, você sofre com concentração ou ociosidade de operação, né? Então, pode ser que a transportadora você combine com ela de vir carregar amanhã. Se você não tem uma janela, você não tem, por exemplo, um horário pré-definido com ela. Ela pode chegar 10 da manhã, ela pode chegar 10 da noite. E muitas vezes o que acontece em empresas que não trabalham, né? Eu entendo que a janela é só um pedacinho disso, é só para exemplificar mesmo. Quando você tem empresas que não trabalham, por exemplo, com uma janela de carregamento, você está suscetível a pagar a estadia. Se você vê ali que na tua operação, muitas vezes o primeiro turno, né, se é uma operação que roda 24 horas, o
Primeiro turno você não teve nenhuma transportadora apresentada, porque você não trabalha com essa questão das janelas. E aí, num segundo turno, chegou todo mundo de uma vez? Chegou 20 caminhões de uma vez? Você não vai carregar os 20 caminhões no prazo ali que você geralmente tem negociado de estadia, nas horas ali que tem negociado no teu preço. Então, isso causa custos extras, e são custos que você não tem como, muitas vezes, validar. Eu acho que esse é o mais grave, né? A transportadora chega e ela vai falar, cheguei às 6 da tarde. Mas eu vou falar, você tá certo, você tá errado? Não sei, eu não combinei nenhum horário, né? Não foi combinado, ou às vezes até combina períodos, ou é um combinado meio ali de uma maneira mais informal, né? E aí você precisa ter controles paralelos enormes para conseguir fazer uma gestão de custo, para conseguir validar custos, né? Eu entendo que custos que são devidos, está tudo certo, mas muitas vezes a gente precisa conferir, a gente precisa entender, né? Às vezes a transportadora chegou, mas não se apresentou. Então tem N coisas ali que o TMS ele consegue ajudar, principalmente nessa gestão de custos com registros, com organização e com a informação de fácil acesso ali, que geralmente a gente, né, a maioria das empresas acabam fazendo de uma forma paralela no Excel. Depende de alguém ir ali registrar um motivo, alguém ir ali, e às vezes vem os custos de um mês atrás, você não vai lembrar fresco ali o que aconteceu, você tem que buscar em histórico de e-mail. Então, olhando principalmente para a parte de custo, de custos extras, o TMS ele vem para ajudar muito. Bacana demais. E a Suelen Belinassi, ela pergunta o seguinte para você, Maíra: como a torre de controle melhora a visibilidade e o controle sobre as operações logísticas? Quando a gente fala de visibilidade e de controle, entra na parte da torre de controle, que aqui para nós é o monitoramento, né? Então, como eu expliquei lá no começo, né? A nossa torre de controle aqui, ela tem a parte da operação, né? As pessoas que fazem estratégia da operação, as pessoas que estão ali no dia a dia programando, olhando negociações, conversando com as transportadoras, entendendo as necessidades dos nossos clientes em receber. E eu tenho a parte de monitoramento. É uma evolução também que a gente passou aqui do nosso lado, quando o conceito torre de controle foi implementado aqui no ano passado, em agosto do ano passado, a gente já migrou, a gente já evoluiu, né, de uma parte de informações que ficavam em Excel para Power BI. E essa é uma boa visibilidade, essa é uma boa gestão da visibilidade da informação ali. E aí entendam que, né, é um processo, né? Você precisa passar, não dá para pular as etapas ali. Quando a gente olha para Power BI, muitas vezes eu tenho dashboards que são informativos e não são KPIs, né? E qual que é a diferença disso quando a gente olha, né, para essa pergunta aí de visibilidade e de controle de operação? Eu posso ter um dashboard que eu vá trazer as informações de faturamento, por exemplo. Então, eu tenho ali quanto que eu tenho planejado para hoje, quanto que eu já faturei hoje, quanto que eu vou transferir, quanto que eu vou faturar de venda direta, quanto que eu vou faturar para armazenagem, eu tenho ali todas essas informações. Então, isso é um dashboard informativo, que é a primeira etapa, quando a gente começa a modernizar a qualidade do dado, né? Quando a gente começa a trazer essa gestão de forma um pouco mais inteligente. A segunda etapa dessa questão da visibilidade é a questão do KPI. Então, por exemplo, eu posso olhar lá no meu dash que hoje, né, agora são 3 horas da tarde, por exemplo, eu faturei 2.000 toneladas. Isso é bom ou ruim? Quando a gente vai para o KPI, eu passo a interpretar essas informações e eu passo a ter o farol para eu conseguir entender aonde eu tenho um desvio. Eu passo a Uhum. ter ali um highlight de dizer assim, ó, aqui eu tenho um problema. 2.000 toneladas até 3 horas da tarde é um problema. Você precisa faturar assim. Mas se é 2.000 toneladas até 10 horas da manhã é uma coisa, se é 2.000 toneladas até as 3 da tarde, talvez seja outro problema. Então, essa é uma evolução. E aí, quando a gente olha para monitoramento, o monitoramento olha para essas exceções. Só que para o monitoramento funcionar, eu preciso saber fácil quais são essas exceções, que é justamente essa evolução, quando a gente sai ali de um dashboard informativo para um KPI e para um TMS. O TMS me dá também toda essa parte de monitoramento para a torre de controle, a parte ali do monitoramento poder acompanhar, entender, né? E a gente tem os planos de ação, as cadeias de ajuda. Então, se eu identifico um problema, eu tenho ali uma sequência de ações que eu vou tomar. Se eu tenho um problema no carregamento, o que que aconteceu? É o caminhão que não chegou? É minha empilhadeira que quebrou? É um operador que está faltando? Então, existe ali os condicionais para eu entender como que eu lido com aquilo, o que que eu preciso fazer para resolver aquilo. Bacana, legal demais, Maíra. Maíra, vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma água, um café, vamos chamar a dona Corujinha e já voltamos em seguida. Vapt-vupt. Pode ser, Maíra? Combinado.
Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e a Maíra. Muito legal realmente a contribuição da Maíra, falando sobre um tema super pertinente dentro da logística, da gestão logística, que é falar de controles, falar de TMS, falar de ferramentas, o Excel, o uso do Excel e tudo mais. Maíra, eu tenho uma pergunta aqui, que é do Pacini, né? O meu amigo Carlos Pacini. Ele pergunta o seguinte: como a centralização de dados em tempo real impacta a tomada de decisão dentro da perspectiva logística? Qual que é a sua visão? Bom, para responder essa, eu vou pegar agora, vou exemplificar um pouco mais com o mercado marítimo. Para a gente programar um container marítimo hoje, né, uma exportação, por exemplo, a gente precisa saber muitas informações para conseguir fazer um planejamento aí assertivo, olhando para datas, olhando para custo, né? Então a gente precisa saber data de produção, ou se eu tenho esse produto pronto no estoque ou não, qual que é o armador ou qual que é o agente de carga ali que eu tenho nomeado para aquela rota, qual que é o meu melhor preço, às vezes eu tenho mais de uma opção. Qual que é o melhor navio que atende esse pedido, considerando a data que ele vai ficar pronto? Qual que é o espaço que eu tenho, né? Quando eu olho para o serviço marítimo, eu tenho a divisão aí por serviço do mercado, né? Então, eu tenho espaço nesse serviço que eu contratei, eu não tenho espaço, então, são muitas variáveis, né? Qual que é o tempo de free time que eu tenho daquele container para evitar custo? Quando eu olho para a perna aqui rodoviária até o porto, qual que é a transportadora que é melhor para fazer? Tem a opção de ferrovia, tem algumas empresas que usam aí a ferrovia para fazer o transporte até o porto. Qual que é a necessidade de recebimento do cliente? Quais são as restrições de recebimento? Existe algum equipamento? De repente, o cliente não recebe o container 40 HC, tem que ser um 40 dry, tem que ser um 20 ao invés do 40. Então, tem várias restrições ali, e até o pós-embarque, né? Então, quando eu olho, o TMS ele engloba, inclusive, muitas vezes uma auditoria de frete, né? Uma questão de pagamento mesmo, a parte de negociação versus a auditoria do frete. Então, eu posso ver se a fatura foi feita de forma correta, a parte de crédito do cliente, a parte do CT, antecipação de vale-pedágio. Então, quando eu paro para entender assim, quais são os dados, né, é muita coisa que a gente precisa analisar. E aí, hoje em dia é de extrema importância que a gente tenha uma forma de conseguir gerenciar todas essas variáveis em tempo real. E o TMS é que ajuda a gente a ter a centralização, né? Então, a pergunta é exatamente essa, né? Então, ter a centralização de todas essas informações em um único sistema me permite que eu tome uma decisão muito mais assertiva, né? Então, antes da gente ter TMS, antes da gente, né, quando a gente fazia mais a gestão ali do dia a dia em planilhas, né, em outros sistemas aí acessórios, eu precisava acessar muitos sistemas. Então, você pega a minha negociação, ela está no Excel. A data do navio está provavelmente no site do armador ou no site do agente de carga ali. O crédito do cliente está num outro RP, a data de produção está em um outro RP da empresa. Então, o TMS centralizando tudo isso, a gente ajuda muito a tomada de decisão. Eu tenho ali fácil e de forma online todas as informações que eu preciso para tomada de decisão, para melhor tomada de decisão. E a melhor tomada de decisão, isso é algo que acho que é muito legal comentar aqui, ela muda. Hoje a minha melhor tomada de decisão pode ser uma, amanhã pode mudar alguma dessas variáveis, pode mudar a data do navio, e eu passar a ter custo extra, por exemplo, de free time, e eu ter que tomar outra decisão, né? Então a decisão ela é do momento, a gente brinca que é a de agora. A melhor decisão de agora é essa. E aí, quanto mais online, quanto mais integrado eu tenho tudo isso, melhor eu faço essa gestão. Melhor eu olho o farol lá, o que está vermelho, isso aqui saiu do que eu estava prevendo. Vamos olhar para ele então e vamos entender como que eu resolvo, sendo custo, sendo prazo, como que eu resolvo isso da melhor maneira. Maravilha! E aí, pela sua experiência, Maíra, quais são os desafios que uma empresa pode enfrentar ao fazer a implementação de um TMS e uma torre de controle? Eu acho que o principal, vou falar de erros aqui. Vou começar falando dos erros para depois falar dos desafios, né? Linkado aí uma coisa com a outra. Eu acho que o principal erro que uma empresa pode cometer é querer simplesmente melhorar, né? A gente chama aqui de as is, né? Simplesmente melhorar o como é hoje, né? Então, dependendo da ferramenta, né? Existem muitas no mercado aí, dependendo da ferramenta que você contrate de mercado, software de logística, ele tende a ser parrudo, ele tende a ser um software realmente para ajudar, né? Para realmente melhorar muito. O que eu percebo muitas vezes, principalmente nas experiências que eu tive, é as pessoas só querendo melhorar o as is e não querendo mudar o processo para o to be, não querendo mudar o processo para o novo, né?
Às vezes a gente precisa entender, assim, olhando para um sistema, é a melhor forma que eu tenho de fazer? Às vezes eu quero fazer exatamente o que eu faço, mas num sistema, ao invés de fazer no Excel, fazer num sistema. E muitas vezes não, muitas vezes a gente precisa olhar o processo como um todo, a gente precisa entender, quando a gente olha para a supply chain, é uma gestão complicada, né? Eu começo lá Uhum, no PCP, eu passo ali para logística, para planejamento, eu tenho uma gestão de estoque, eu tenho a logística em si, de operação, de carregamento, tenho atendimento ao cliente. Então, quando eu olho para tudo isso, é, é um processo complexo, é um processo grande, é um processo que envolve muitas vezes outras áreas, né? E aí eu acho que o principal erro e desafio, né? O erro é se manter, né? Querer só melhorar o as is, mas eu acho que o desafio é você olhar para frente, é você entender se eu mudar isso, né? E mudar é difícil, né? Quando a gente olha para mudança, eu acho que o último, se não me engano, a última prosa, não sei se é a última ou a penúltima, foi sobre mudança, né? Que eu me recordo, né? Desse tema aí, de vocês terem abordado. Mudar é difícil, né? Não é porque funcionou até agora que vai continuar funcionando. uhum, E eu imagino que o principal desafio, eu acho que é esse, você realmente usar o sistema na sua totalidade. Porque isso depende de pessoas, isso depende das pessoas quererem mudar a mentalidade que elas têm, delas quererem experimentar o novo e olhar para o novo, né? Então, eu acredito que aí o segredo talvez seja em colocar pessoas do negócio, né? Geralmente, projetos de implementação de software são tocados pelo time de TI. E acho que esse é um dos erros, né? Eu acho que tem que ter pessoas do negócio junto desenhando, e não só como coadjuvantes, como realmente os autores ali daquele sistema, né? Porque realmente muitas vezes você precisa olhar e desafiar o seu status quo, realmente desafiar, trazer o novo, né? Usar o sistema na sua totalidade. E não simplesmente só fazer uma melhora aqui, pô, ao invés do Excel, agora eu tenho um tempo real aqui, uma uhum. informação em tempo real, mas eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, não vou mudar a minha forma aqui de fazer. Então, eu acho que esse é o principal desafio. É você realmente desafiar esse status, desafiar as pessoas, os processos, e realmente, às vezes, deixar para trás algumas coisas, algumas culturas, às vezes, né, alguns processos, algumas manias, algumas rotinas que não é fácil, né, mas eu acho que é necessário justamente para poder evoluir, para a gente poder ter certinho todos os benefícios, né? Quando a gente fala de TMS, implementar realmente ter esses benefícios aí no dia a dia. Fantástico, Maíra. Maíra, e aqui eu tenho uma pergunta muito vinculada à parte do cliente, né? Eu queria trazer o cliente para esse jogo aqui, porque muitas vezes nós fazemos todo o trabalho interno, a preocupação interna, é controle, é medição, KPIs, né? Informação, dado, tal, e nós nos esquecemos por que que nós estamos fazendo aquilo, né? Então eu gostaria de pedir uma contribuição sua para a gente entender como é que essas ferramentas podem ajudar a melhorar a experiência e o atendimento ao cliente, na sua visão, Maíra. É uma pergunta muito importante. Realmente a gente às vezes esquece que o cliente ele é o centro de tudo, ou deveria ser, né? O centro de tudo aqui, o porquê que a gente, né, está numa empresa, o porquê que a gente trabalha todos os dias aqui. Trabalhamos para atender os clientes, né? O TMS por si só, quando você tem mais dados disponíveis, né? Quando você tem ali uma facilidade de ter as informações na sua mão, você já com certeza atende de uma melhor maneira o teu cliente. Então você já consegue entender capacidade, se você vai ter, né, na exportação, se você tem o navio ou não, se você vai ter o caminhão ou não para atender aquela demanda. Então, acho que só de ter mais informação por si só, você já consegue dar uma melhor experiência para o seu cliente, você já consegue ter mais condições, pelo menos, de tomar decisões olhando para o cliente, né? Quando a gente vai para a parte do TMS, a gente tem ali, a gente pode configurar, a gente pode ter métricas, por exemplo, de atendimento ao cliente, né? Então, quando eu coloco um pedido, eu posso ter ali uma métrica de saber qual é a data que o cliente quer receber e medir todo o meu processo em cima disso, né? Então, eu tenho ali o cliente quer receber algo dia 15 de dezembro. Então, qual é a conta inversa disso? E eu ter essas métricas, se eu demoro, se o meu tempo de rota para eles são 5 dias, é, é, quando que eu preciso produzir, quando que eu preciso faturar, quando que eu preciso ter o caminhão. Então, o TMS ele ajuda nessa gestão. Eu consigo ter mais dados disponíveis, eu consigo colocar a informação ali que o cliente está me pedindo, que muitas vezes isso fica fora, isso fica por e-mail, né, no WhatsApp, numa ligação, no e-mail. Então, com o TMS, a gente consegue gerenciar essa informação dentro e criar métricas, né, para fazer o caminho inverso para eu entender a etapa do processo que eu tô.
Se um cliente quer receber algo, por exemplo, dia 15 de dezembro, eu tenho 5 dias de rota. Se eu faturar dia 12 de dezembro, eu tô atrasada. Já, é claro, não preciso esperar chegar dia 15 para dizer para o cliente que eu estou atrasada. Então, o TMS ele ajuda nesse sentido, nessa gestão e de uma forma proativa e não reativa. E aí que entra de novo o monitoramento. Então, esse é um dos KPIs aqui que a gente mede de entrega, que eu olho para a data do cliente, né? Tá desenhado ali para eu olhar a data do cliente e entender como que eu planejo a minha operação de acordo para entregar para aquele cliente. Fantástico, maravilha, muito bom. E aí, outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, Maíra, é quais são as práticas recomendadas, né, e quais são aquelas que existem realmente para você adotar o TMS como uma ferramenta e também a torre de controle? Bom, eu acho que o primeiro passo é entender a complexidade, né, da tua operação. Eu acho que tem empresas que talvez não exportem ou não importem, então aqui só na logística nacional, a complexidade é uma, não que seja menos complicado, né, mas a complexidade acaba sendo diferente de uma empresa que às vezes tem o comércio internacional ali, né, tanto a importação quanto a exportação para gerenciar. Então, acho que o primeiro passo é fazer um mapeamento qual é a complexidade da tua logística e quais são os ofensores, né? Então, o que que dói, né? É gerenciar a data de produção? É você ter a melhor oferta de transporte em custo? É a tua operação logística em estadia, por exemplo, né? São os custos extras, são os custos de porto. Então, acho que aqui o primeiro passo é entender aonde dói, é entender qual é a ineficiência do processo. Porque quando a gente olha hoje para software de mercado, tem muitas opções. Então, empresas que hoje têm mais uma logística nacional, tem vários softwares, inclusive os nacionais, que atendem muito bem. Empresas que têm um pouquinho mais ali a complexidade de uma importação e de uma exportação, a gente nacionalmente ainda não tem tanto software robusto. Aí você precisa ir mais para um software mais internacional, mas tem muitas opções também no mercado. E aí você precisa primeiro entender os pré-requisitos que você precisa gerenciar ali dentro. Por isso que, para mim, a implementação primeiro da torre de controle é o grande aprendizado, né? Então é a evolução, né? Você tem um planejamento logístico ali, você evolui para uma torre de controle que já tem um monitoramento que vai te dar já dados do que você precisa monitorar, né? De como você precisa fazer a tua operação, e com isso você consegue ir para a próxima etapa que é, tá, como que eu coloco um sistema a meu favor? Como que eu coloco um sistema para fazer o dia a dia, a parte manual ali do trabalho? Por exemplo, você pega o TIFF, né? O TIFF é um grande marcador de desempenho do mercado aí. Eu consigo gerenciar um TIFF muito melhor dentro de uma ferramenta, dentro de um TMS. Eu posso fazer isso de maneira manual, posso fazer isso através de planilha. Mas quando eu pego um TMS, eu tenho muito mais informação, eu tenho muito mais qualidade no meu dado, eu consigo muito mais olhar para isso e ter um plano de ação para resolver. Mas se o meu principal ofensor é no-show de transportadora, por exemplo, eu consigo ter dados, eu consigo saber quando que eu planejei, se ela aceitou, qual foi o horário, se ela agendou. E se você não tem um sistema robusto, daí de novo, né, o que eu falei nas questões anteriores aí, você acaba perdendo a qualidade de validar, de poder pedir plano de ação, né? A gente tem aqui, nós fazemos regularmente reuniões com as transportadoras para mostrar o desempenho delas. Eu só consigo fazer isso se eu tenho dados. Se eu não Uhum. tenho dados, eu não tenho. É meio subjetiva a conversa, né? Eu vou falar que ela atrasou, ela vai falar que ela não atrasou e ninguém tem dado para mostrar. Então, o TMS ele vem muito para ajudar nessa gestão. E aí, para mim, o primeiro ponto, né? Qual que é a prática? É entender o que cada um precisa, o que cada empresa precisa, o que que ela quer medir, o que que ela quer fazer. E até para escolher o melhor software ali, para escolher o que mais se adequa, né? Tem muitas opções, tem várias formas de fazer. Então, acho que hoje não é uma receita pronta. Acho que cada um precisa entender o teu momento, né? Primeiro, o momento de maturidade, o momento da operação e o que realmente faz sentido controlar. Porque no final do dia, eu acho que a implementação de um TMS, ele só vem se eu vou ter ganhos maiores do que o custo daquela implementação, né? Querendo ou não, a conta base, né? O business case é esse. Não é um sistema barato, geralmente, então ele precisa se pagar. E, geralmente, o se pagar é eu ter uma eficiência logística um pouco melhor. Então, eu preciso saber onde estão os meus gargalos, onde estão os meus custos extras para eu poder atacar isso. Então, acho que essa é a primeira prática, é o primeiro passo, né, para realmente adotar um TMS de forma efetiva. Às vezes você vai achar que você precisa comer uma laranja, só que você precisa comer uma maçã, né? Então, é saber realmente o que cabe ali naquela operação. Fantástico, Maíra, legal demais. A nossa prosa passou voando, nós estamos terminando aqui. Maíra, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Betália.
Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Bacana demais. Gratidão. Maíra trouxe uma contribuição muito legal aqui para as pessoas que acompanham o canal. E detalhe, viu, Maíra, nós já estamos lá no Spotify também, tá bom? Então, além de estarmos no YouTube, também já estamos no Spotify. Maíra, ao Legal. infinito e além, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração, Obrigada, Vitória. tudo de Tchau, bom para tchau. você. Tchau. Tchau, tchau.